Olá pessoal, meu nome é Rafael Buta, eu sou urologista da Clínica Veridium e estou hoje aqui com meu sócio, Dr. Tiago Serra. A gente vai conversar sobre o assunto no qual ele é expert, é a varicocele. Tiago, você pode explicar para a gente o que é varicocele? Olá, sou o Tiago Serra, sou da equipe de urologia da Veridium. Realmente, a varicocele é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Varicocele, o que é a varicocele? São veias dilatadas na bolsa testicular. E a principal consequência desse problema é uma alteração na produção de espermatozoides, que são as células que fazem a fecundação, que fazem o homem ser pai. Entendi. Tá, dá um panorama para a gente. Quem tem varicocele? É o jovem? É o adulto? Como é que funciona isso? Isso se desenvolve ao longo dos anos? Já nasce com isso? Como é que é? Tá, a varicocele normalmente, doutor Rafael, está associado a uma doença vascular. A pessoa tem mais chance de ter varizes, então ela não, às vezes não é só varizes na bolsa testicular, ela pode ter varizes nas pernas e a gente sabe que ela tem a chance de ir aumentando durante a passagem da vida, né? Com mais idade a gente tem mais chance de desenvolver essas varizes. Nem sempre o paciente vai ter uma consequência negativa da varicocele, mas a gente sabe que quanto mais tempo exposto à varicocele, mais chance de lesão essa varicocele tem de causar. Entendi. Então, quanto mais idade, maior a chance. Mas isso pode dar em adolescente também? Sim, a gente sabe que tem garoto jovem que às vezes chega no nosso consultório com veias bem dilatadas, inclusive a principal queixa dele, doutor, quando eu olho para a minha bolsa testicular, quando eu olho para o meu saco, o que eu vejo são umas estruturas parecendo umas cobrinhas aqui próximo do testículo. Então, nesses casos, grande maior parte desses pacientes tem indicação de tratamento. Entendi. E assim, além essa alteração estética, né, do visual, o que mais que o paciente pode sentir quando tem varicocele? Então, a principal consequência é a infertilidade conjugal, é a alteração na produção dos espermatozoides. Mas uma pequena porcentagem desses pacientes que têm varicocele, eles podem desenvolver também dor testicular. Não é a queixa mais frequente, não é o principal motivo do tratamento desse problema, mas uma pequena porcentagem pode ser candidato sim ao tratamento da varicocele para melhorar a dor no testículo. Entendi. Então, a varicocele pode vir associada à dor testicular. Sim. Mas, na nossa prática, no consultório, a gente vê muita gente com dor testicular. Muitos pacientes procuram a gente queixando disso. Até que ponto a varicocele é a causa disso? Ou existem outras causas também dessa dor testicular? Como é que é a sua abordagem da dor testicular no consultório? Tá, a dor testicular, Rafael, realmente é um capítulo à parte, né? Porque desde alterações psicológicas, depressão, ansiedade, pode levar a dor testicular, alterações na posição, pacientes que têm muito costume em dobrar a perna e, de certa forma, pode deixar o testículo entre as pernas, causando uma certa isquemia, uma dificuldade de chegar sangue ao testículo. Semelhante quando a gente dorme em cima do braço, a gente não acorda com o braço dolorido, isso pode acontecer com o testículo também. De certa forma, é muito importante, nesse caso da dor testicular, fazer uma boa história clínica e um bom exame físico para a gente conseguir diferenciar o que seria a causa dessa dor testicular. Para quê? Para também não pegar um paciente que tem varicocele, mas que essa varicocele não tem relação com a dor e operar o paciente de forma desnecessária. Porque ele vai operar e vai continuar com a dor depois. Exatamente. Entendi. Então, isso é um caso que o paciente tem que ficar muito bem informado. Tá? Entendi. E, assim, quando o paciente chega no consultório, doutor, eu acho que eu tenho varicocele, vamos operar? É assim? Tem que operar todo mundo? Não opera? Não. Mais ou menos 70% dos homens que têm varicocele não vão ter indicação de tratamento, eles não vão ter infertilidade conjugal. Tá? Mas 30% desses pacientes que têm varicocele vão ter algum motivo para ser operado. E todo mundo que vai ter indicação de operar? Não, basicamente 3 grupos. Tá? É o paciente que tem uma alteração na produção seminal, o paciente que faz o espermograma, a gente identifica alguma alteração, o paciente que tem uma assimetria testicular
que é um parâmetro que a gente usa muito para o adolescente, que às vezes não tem produção seminal, não dá para fazer uma boa avaliação com a avaliação seminal, né, com o espermograma. Então seria a diferença de tamanho dos testículos. Isso, um testículo bem maior do que o outro, acima de 15% pelo menos, tá joia? E uma outra indicação seria aquele homem que tem infertilidade conjugal. E o que é infertilidade conjugal? É aquele homem que tem uma parceira fixa e tem relações sexuais frequentes e após um ano esse casal não conseguiu gerar um filho. Então esses três grupos, eles vão ter indicação do tratamento. Tá? Tem um outro grupo que eu falo que são 3 indicações e meia. Tem alguns trabalhos recentes que falam também da associação da varicocele com produção de testosterona. Né? Então já é admitido que em alguns casos de homens jovens que não têm uma outra causa para o hipogonadismo, né, que é a baixa produção de testosterona, não tem uma explicação para isso, e esse paciente tem uma varicocele importante, pode ser uma forma de tratamento. Entendi. E o diagnóstico da varicocele? É pelo exame físico ou precisa de algum exame complementar para isso? O exame físico ele é bem esclarecedor. Tá? O exame físico consegue sim dar o diagnóstico, mas em alguns casos a ecografia, a ultrassonografia com Doppler é um exame complementar muito importante nesse diagnóstico, principalmente em grau 1, muito difícil você conseguir diferenciar a varicocele do reflexo cremastérico, que é um músculo que contrai e eleva o testículo. Já percebeu que no dia que está mais frio o saco fica mais encolhidinho? O testículo retrai? É por conta desse músculo que contrai. E muitas vezes no exame físico pode levar a uma confusão. Então, a ecografia é um exame importante nessa investigação, sim. Você falou grau 1. Fala mais um pouco sobre isso. A gente tem uma diferenciação entre os graus, né? Tem paciente que você só consegue dar o diagnóstico quando o paciente faz uma manobra. Tem paciente que você só consegue dar diagnóstico quando você faz exame complementar. E tem paciente que você olha para ele e você não precisa nem colocar a mão, digamos assim. Aquele paciente que eu comentei do paciente jovem que chega ao consultório e fala: doutor, tem umas cobrinhas aqui na minha bolsa testicular. Então a varicocele já maior, de maior volume, que não precisa nem de manobra para você conseguir identificar. Entendi. E a gente sabe que a cirurgia é um tratamento eficaz. Além da cirurgia, tem alguma outra medida que a gente toma, algum medicamento, alguma outra coisa que pode reduzir a varicocele? Infelizmente não. O tratamento da varicocele é um tratamento basicamente cirúrgico, mas por outro lado é um tratamento muito eficiente. Entendi. E fala um pouco mais para a gente sobre a cirurgia. Eu sei que, assim, que existem várias técnicas de cirurgia, desde laparoscopia até microcirurgia. Qual que é a mais efetiva, qual que é a mais indicada para os pacientes? Então, o tratamento cirúrgico da varicocele nada mais é do que interromper o fluxo de sangue naqueles vasos que são incompetentes, aqueles vasos que não estão sendo capazes de levar o sangue à frente. Aquelas varizes. Isso, as varizes, as veias doentes. Então, a gente pode abordar essas veias de diversas formas e de diversas alturas, digamos assim, já dentro da barriga, fazendo por laparoscopia, fazendo pela técnica tradicional, seria uma abordagem subinguinal, mas sem utilização de microscopia, sem o microscópio, mas a técnica mais eficiente, que a gente tem menor chance de complicações, tem maior chance de recuperação espermática e tem menor chance de lesão dos vasos que irrigam o testículo, é a utilização da técnica microcirúrgica. É quando a gente pega o microscópio para conseguir separar os vasos que estão doentes dos vasos sadios. Entendi. Aí você consegue identificar muito bem o que está doente e o que não está, com a ajuda do microscópio. Exatamente, porque o tratamento ele é basicamente o quê? Eliminar os vasos doentes. Então, essa separação, essa diferenciação do que está doente para o que está sadio é fundamental no tratamento. E aí a microscopia nos ajuda bastante. Entendi. E chegou um rapaz com alteração seminal, né? Faz o espermograma está alterado, você identifica que é varicocele e opera. Qual a chance dele recuperar essa produção de espermatozoides depois? Em torno de 70% dos pacientes têm melhora na produção seminal. Então, aproximadamente 30% dos pacientes não vão ter um bom desempenho. Mas desses pacientes que não melhoram, ao menos eles param de piorar. Né? Porque a principal hipótese é que essa varicocele já causou alguma lesão no testículo e que esse testículo não conseguiu mais melhorar. E voltando a dizer, é muito importante
a gente frisar que a varicocele é tempo de exposição dependente. Tem um dado que eu acho muito curioso, que assim, existe o casal com infertilidade primária. O que é isso? É aquele casal que não conseguiu ter o primeiro filho. Tá? 40% dos homens com infertilidade primária têm varicocele. Já quando a gente avalia infertilidade conjugal secundária, que é aquele casal que teve o primeiro filho e quando vai tentar ter o segundo filho, não conseguiram, esse número pula para 80%. Então quer dizer o quê? Que às vezes aquele casal que o homem tinha varicocele e no primeiro filho aquilo não impactou tanto. Já para o segundo filho teve um impacto maior. Então, às vezes, entre o primeiro e o segundo filho, já conseguiu causar essa dificuldade. Frisando que realmente o tempo de exposição da varicocele impacta na produção seminal. Entendi. E você recomenda que os homens façam essa avaliação frequente para saber se tem varicocele ou não? Ou deve procurar o urologista só se tiver infertilidade, por exemplo? Então, o exame físico faz parte da consulta do urologista. A gente recomenda que, como o urologista faz parte do grupo que cuida da saúde masculina, que se o urologista não fizer esse exame, que o paciente solicite, né? que faça essa avaliação. Agora, o foco do urologista deve ser sim no paciente que tem a dificuldade em engravidar, o paciente que tem infertilidade conjugal ou o paciente que apresenta a queixa. Entendi. E a criança pode ter isso também ou é só na adolescência? E a partir de qual idade está indicado já a gente operar um adolescente com isso? É um ponto muito questionável, porque assim, crianças já entrando na adolescência podem apresentar sim. Alguns colegas já advogam que não deve operar, aí outros colegas já advogam que com uma varicocele mais extensa, uma varicocele mais volumosa, deve ser operado sim, tá? O grande questionamento é por quê? Porque 70% dos homens que têm varicocele não vão ter dificuldade para ter filhos. Né? Mas os outros já alegam que, poxa, como a varicocele pode interferir também na produção de testosterona, a gente ainda precisa de mais estudo, de mais tempo de segmento, e medicina é uma coisa muito dinâmica. Então, alguns colegas já advogam que deve ser operado sim o paciente mais jovem. Entendi. A cirurgia, então, a cirurgia com auxílio do microscópio, a técnica microcirúrgica. E o pós-operatório, como é que é a recuperação depois da cirurgia? Costuma ser uma cirurgia com evolução muito boa. Na grande maior parte, o paciente vai para casa no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? E a recuperação, o retorno às suas atividades habituais costuma acontecer em uma semana, 10 dias, o paciente costuma voltar às suas atividades habituais. A cicatriz fica muito grande? Costuma ser uma cicatriz muito pequena, em torno de 3 centímetros, 4 centímetros ali na região subinguinal, utilizando essa técnica que eu referi, que é a técnica com melhor resultado, a subinguinal. Fica imperceptível, então, na maioria das vezes. Se o paciente quiser, pode até tomar banho na praia de nudismo, que não aparece, não precisa ficar preocupado. Bom, eu acho que é um tema muito relevante, muito interessante. E se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, pode deixar nos comentários que a gente produz novos conteúdos sobre isso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Dr. Rafael.